Inspirado pela popularidade de nosso edifício unificado de múltiplos gigabit para construir pontes, estamos animados em anunciar Ponte Unificada de Dispositivos, um novo conceito unificado que pode instantaneamente ligar qualquer dispositivo com fio, completamente sem fio, a um site de Wi-Fi unificado. Basta ligar e conectar o UDB e o link automático unificado cuidar do resto. Para conveniência adicional, a saída POI é integrada e o indicador de força do sinal é integrado com uma opção de antena externa para uma faixa de link estendida. Com o UDB Pro, o dispositivo pode ser revoltado a um site Wi-Fi de distância e longe com uma super antena integrada. O fator de forma à prova de intemperismo é alimentado por PoE e fornece PoE para dispositivos conectados e melhores peças. A ponte de dispositivo unificada pode ser implantada em escala com gerenciamento perfeito, tudo dentro da plataforma unificada. Repensar. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo do canal Review Telecom. Neste vídeo a gente vai ver o lançamento da Ubiquiti na sua linha ali voltada mais para o Unify, né, que seria ali equipamentos, conforme vocês viram no vídeo de introdução, para você fazer um ponto a ponto, né? Então ele fala aqui, por exemplo, no site, Uplink Wi-Fi sem interrupções. Então são dois modelos aí, um indoor, vamos falar assim, e outro outdoor, onde permite você fazer esses uplinks wireless, tá? Então vamos dar uma olhada aqui nas especificações, né? Então a gente tem aí o device bridge novo, né? Que é esse daqui, antes tinha só o bridge, então esse é device bridge. Então ele fala aqui uma ligação de até 5 km, dá um exemplo aqui, né? Por exemplo, uma câmera daí ligado nesse equipamento que vai mandar ali a conexão do Wi-Fi, né? Então tem duas portas, a gente vai ver especificações dele. Fala que até 5 km, duas portas, né? Com uma PoE para alimentar outro dispositivo e ele também é alimentado via PoE, pode ser montado no poste, pode ficar exposto ao ar livre, né? Aqui ele dá o exemplo do indoor aí, ó, plug and play, né? Que você pode colocar ali em um determinado ponto. Esse daqui ele já conta com uma LAN de 15 watts, né, onde ele pode alimentar outro dispositivo também, tá? Ele tem aí 5 GHz, 867 megabits por segundo taxa de transferência, compatível com vários dispositivos Unify. E aqui ele dá o exemplo de como você poderia usar, né? Você teria aqui, ó, esse UDB Pro fazendo esse link aí, né, de 5 km, e aqui ele poderia estar até conectado, ó, em outro equipamento já existente, né? Ah, tem essa opção aí também. E no médio alcance ali, né, que seria o alcance indoor ali, você teria esse carinho que parece uma fonte, mas ele é Wi-Fi, poderia se conectar ao AP e fazer a conexão, né, a um switch, uma câmera. Aqui ele dá o exemplo de um switch, né, então ele está aqui, está alimentando um switch, então ele recebe o sinal e alimenta um switch. Então é como se fosse um cliente de Wi-Fi via cabo, né, basicamente é isso que ele faz, né? Uma ponte de Wi-Fi que tem a saída via cabo. O alcance, né, já comparando os dois aqui, do primeiro é de 300 metros, mais ou menos, né, sem considerar barreiras aqui, e do outro de 5 km, né, sem considerar também barreiras, obviamente. Aqui, principalmente, se tiver barreira, você vai ter uma perca muito grande, né? Vazão de dados nos dois de até 867 megabits por segundo, rádios dos dois de 5 GHz. A alimentação desse primeiro é AC, então ele entra energia nele, tá? E esse segundo ele é PoE, então ele pode ser alimentado com PoE ou PoE Plus. O primeiro tem o uplink de 1 GB, então tem uma portinha de 1 GB, e o segundo ele tem duas portas gigabit, né? E uma delas é com saída PoE, e esse segundo ele pode ficar ali na chuva, etc, tá? E aqui ele fala que o adaptador PoE incluso, a entrada PoE é necessária para a passagem do PoE. Então se você acha que quiser alimentar outro equipamento, você tem que alimentar com PoE Plus, tá? E ele acompanha apenas o PoE normal. Vamos olhar as especificações de cada um. No caso do UDB, ele é um device bridge aí, né? O modelo dele. Então tem aqui algumas imagens, ó, vamos olhar aqui no detalhe, então o tamanhozinho dele, né? Aqui você tem aqui o PoE, né? Então ele tem um PoE out, tá? E ele tem uma antena aqui, ó, que pode ser ligado uma antena outdoor Omni, né? Então você pode ligar uma Omni aqui, tá? Para poder ali, enfim, ficar um sinal mais forte, algo desse tipo. Aqui a entrada de energia dele, aqui tem uns LEDzinhos mostrando aí o sinal do Wi-Fi como é que tá, né? E aqui tem aquele exemplo que a gente viu de ligação.
Então tem umas dimensões dele, o peso, 200 gramas, material ali plástico, né? Wi-Fi, uma porta gigabit e essa porta é com PoE out, como a gente viu no exemplo lá, poderia alimentar uma câmera, um switch, etc. Tem um botãozinho de reset de fábrica, 4 LEDs azuis aí que indicam o sinal e um LED que pode ser branco ou azul que indica o funcionamento ou várias coisas ali, né? Alimentação bivolt do tipo AC, tá? E ele consome 25 watts aí. Se você não alimentar com PoE, ele vai ter um máximo consumo de 10 watts. O máximo de consumo da porta do PoE pode ser de 15 watts. O dispositivo que você ligar no máximo pode consumir 15 watts. A entrada dele bivolt conforme a gente viu. E o padrão de Wi-Fi dele, o que é até um pouco estranho, né? Ele não é Wi-Fi 6, ele é Wi-Fi 5. Então é AN e AC, tá? Ele tem apenas os 5 GHz, uma taxa de transmissão máxima de 21 dBm, MIMO 2x2 nos 5 GHz, atingindo até teóricos máximos 867 megabits por segundo, usando 80 MHz aqui provavelmente. Antena, ele tem uma antena interna de 5 dBi, então você não precisa ligar uma antena nele, ele já tem uma antena interninha e a externa dele é de 4 dBi se você for colocar ali no conector SMA dele, tá? Montagem de parede já incluso. Ambiente de operação aí de menos 10 até 40 graus, não pode ficar ali muito no calor, né? Ambiente, umidade do ar de 5 a 95, certificação que ele tem. E aqui os throughputs, data rates aí de cada uma das bandas. E a gente tem, né, o que acompanha na caixa. Então ele já vem uma anteninha também aqui, ó, externa na caixa, mas se você for ver o ganho dessa antena é mais fraco do que o ganho da antena interna. Tem aqui o suportinho para pôr na parede, a tomadinha, né, padrão americano aí. Lembrando que acabou de ser lançado, parece que não tem nem valores, eu não encontrei valores dele aí. Mas ele lembra muito uma fonte PoE, né, pessoal? Parece realmente ali uma fonte PoE, ó, a entradinha dele, a entradinha da antena. Enfim, temos essas imagens aí. E a gente tem um outro modelo, tem aqui o guia de instalação também, tá? Mas ali é basicamente, né, põe na parede, parafusa, pluga ele lá, enfim, aqui tá o esquema da montagem, né? Por exemplo, alimentando uma câmera ou um switch, como por exemplo ele deu exemplo. O exemplo do switch achei mais interessante o uso do que esse outro da câmera. E aqui a gente tem um outro modelo, que é o Device Bridge Pro, o DB Pro, tá? A gente tem aqui algumas imagens, especificação dele, né? Ele parece aquele NanoBeam, né? Muito parecido com o NanoBeam, ó, 2 portinhas de rede. Aqui também tem aquele esquema de montagem que a gente já viu. E as especificações, então tem dimensões dele, o peso dele, né? Enfim, com as coisas, sem as coisas, cerca de 515 gramas. A montagem dele aí é policarbonato, então plástico. Os diâmetros, né? Para questão de ficar na chuva, ele tem aí proteção IPX6, aguenta aí ventos de até 200 km por hora. 2 portas de rede gigabit, interface de gerência Ethernet e Wi-Fi, aceita PoE in, né? Que no caso aqui, se você quiser alimentar alguma coisa, tem que pôr o PoE Plus aí, tá? E tem um passivo, PoE passivo na outra porta. Então ele pode ser alimentado usando PoE, que já acompanha o produto, conforme a gente já viu. E se você quiser alimentar alguma coisa a partir dele, tem que ser o PoE Plus. Ele pode ser alimentado usando switch PoE aí também, né? De 48 volts, 0.32 ampere, né? Ou adaptador, né? Ou switch PoE ou adaptador, que já é incluso. O máximo de voltagem dele é de 42.5 até 57 volts DC, a alimentação dele, se eu for usar algum outro switch aí. Consumo máximo de 9 watts, tem um ganho de 25 dBm aqui, potência máxima. Então ganho um pouquinho maior aqui do que a outra antena, né? Tem a mesma capacidade do outro, 867 megabits por segundo em 80 MHz. MIMO também 2x2. Já o ganho da antena, esse sim é muito maior, né? Aqui o TX Power é parecido, mas o ganho da antena, que é o que vai fazer diferença aí, de 19 dBi, tá? Então, antena interna, atingindo 5 km ou mais, né? Ele fala aqui. Ele tem alguns LEDs, LED de Power, LED de Ethernet e o LED do sinal, botãozinho de reset. Já vem ali com um kit para montagem no poste, né, no cano ali. Temperatura de operação de menos 40 até 60 graus. Esse sim pode ficar ali, né, tomando sol e chuva direto. Não precisa ficar no ar condicionado igual o outro quase. Temperatura aí de
umidade de 5 a 95. Também é o padrão AC, então não é Wi-Fi 6, é apenas Wi-Fi 5. Talvez até porque, não entendi muito bem porque já não colocaram o Wi-Fi 6, né? Faria mais sentido principalmente no lançamento de produto, talvez para economizar um pouco aí. WPA2, questão de segurança, AES, aí tem aqui as frequências, né, para os Estados Unidos e Canadá, e as frequências para o resto do mundo. Temos aqui as larguras de banda, 20, 40 e 80, né, aqui ele especifica algumas coisas por conta dele ser outdoor, provavelmente, né. As modulações dele, né, o máximo aí 25 dBm combinando. Enfim, vamos ver aqui o que vem na caixa. Então temos aí a fonte PoE e o suporte, né? Basicamente é um nanobin, né? Muito parecido ali, deve ter usado até a mesma forma de produção, né? As imagens aí do marketing, né? Olha aí, as duas portinhas PoE, botãozinho de reset. Temos aqui também um nível, né? Um indicador de sinal, ó. Tampinha aqui, aí você coloca esse suportinho e aí você consegue inclinar ele, né? Girar ele da forma que você quiser ali para cima, para baixo. É bem interessante essa antena, só que depois também, por ficar no sol, na chuva, esse negócio que dá uma travada, rapaz, para vocês tirar isso daqui depois dá trabalho, viu? Quando a gente trabalhava aí no provedor da rádio, nós sofria depois para mexer nessas antenas aí. E aqui tá mostrando como que é, né, a ligação, né, obviamente. Cabo para baixo, né, se você deixar o cabo para cima ou para o lado, vai encher d'água e já era, né. Mas é bom sempre mostrar, né, porque as pessoas não sabem, não se liga nisso daí. Aqui está falando, né, você pode alimentar ali uma câmera com PoE Out, várias opções de ligação. Beleza? Então é isso, pessoal, lançamento aí, Device Bridge e Device Bridge Pro. Espero que tenham gostado. Lembrando, produtos que estão lançando agora, não temos nem valores. Eu vi alguma coisa de valores lá na Europa ali, tá, mas nos Estados Unidos não tem, então é aquele negócio, eles lançam, daí depois, né, meio que às vezes o negócio nem tá fabricado ainda, eles meio que lançam no mercado, vê como é que é a procura, né, se o pessoal demonstra interesse, depois que eles começam a fabricar, enfim, ver quanto que vai fabricar também, etc. Beleza? Então é isso, espero ter gostado, até o próximo vídeo, aquele abraço, valeu!